Já parou para pensar que talvez aqueles sonhos mais profundos, aqueles que a gente guarda as 7 chaves, não são só imaginação? E se eles forem, na verdade, realidades que estão ali, só dormindo, esperando a hora certa para acordar? É sobre essa ideia poderosa que a gente vai conversar hoje. Olha só que forte isso. A ideia que muda tudo. Ela diz que um sonho não é algo que a gente precisa criar do nada, do zero. É mais como algo que já existe, sabe? Um potencial que está ali, quietinho, só esperando as condições certas para aparecer, para se manifestar. Tá, mas como assim? Real e adormecido ao mesmo tempo? Parece até meio contraditório, não é? Pois é exatamente esse mistério que a gente começa a desvendar agora. O que significa olhar para um sonho como algo que já tem vida própria? E a chave para entender essa aparente contradição está, veja só, nessa definição clássica de fé. Ela não é tratada aqui como um simples sentimento ou um pensamento positivo. Não. Ela é a própria substância, o alicerce, o fundamento que já torna o sonho real, no mundo espiritual, antes mesmo que a gente possa ver ou tocar. E a coisa fica ainda mais profunda. A perspectiva é que um sonho seria um projeto divino, um plano traçado para a vida de alguém. Imagina só, é como ter em mãos a planta baixa, o rascunho de algo grandioso que já foi projetado e só está esperando para ser construído. Para a gente visualizar isso de um jeito bem mais claro, tem uma metáfora que é simplesmente perfeita. Essa imagem do sonho como uma semente, nossa, ela diz tudo. Pensa numa sementinha, qualquer uma. Ali dentro já está o projeto completo da árvore, certo? O sonho seria exatamente isso, uma realidade inteira em potencial. E qual é o elemento que faz tudo isso germinar, que dá o start? A fé. É ela que funciona como o orvalho que acorda a semente. E aí vem a parte que mais testa a gente, né? O tempo de espera. Aquele período em que a gente não vê nada acontecendo do lado de fora. Mas o ponto crucial é este. Esse tempo não é um tempo perdido. Pelo contrário, é ali, debaixo da terra, no escuro, que as raízes estão se aprofundando, se fortalecendo, criando a base firme para sustentar tudo que ainda vai crescer. Pois é, esse tempo de espera debaixo da terra muitas vezes parece um verdadeiro teste de resistência. E tem uma história bem conhecida que ilustra essa jornada entre a promessa e a realização como nenhuma outra. A história de José do Egito é o exemplo perfeito disso. O caminho entre o sonho que ele teve e o que ele de fato se tornou foi cheio de provas. Provas que pareciam ser exatamente o contrário da promessa que ele tinha recebido. Olha só o mapa da jornada dele. Tudo começa com o sonho de liderança. Logo depois, o poço, onde foi traído e abandonado. Em seguida, a prisão, onde foi acusado injustamente e esquecido. Para muitos, ali seria o fim da linha, mas não para ele. O destino final era o palácio, governando o Egito. O poço e a prisão não eram o fim do sonho, eram parte do processo que o fortaleceu para chegar lá, mantendo a promessa viva mesmo quando tudo parecia perdido. Certo. Então, se o sonho é essa semente adormecida e quase sempre existe esse intervalo de prova, a pergunta de US$ 1 milhão é: o que afinal desperta essa semente? O que faz ela germinar e crescer justamente durante o tempo de teste? A resposta está nesse princípio que é fundamental. A sacada aqui é muito sutil, mas poderosa. A orientação não é para crer que um dia vai receber, no futuro. É para crer que já recebeu, no presente. A posse no mundo espiritual acontece antes da posse no mundo físico. Essa convicção, essa certeza, é a chave que liga a ignição de todo o processo. Então, a gente pode resumir esse despertar em 3 passos práticos. Primeiro, vem a fé. Ela irriga a semente, principalmente naquele tempo em que não se vê nada. Depois, a oração. Ela mantém a conexão com a fonte da promessa. É a linha direta. E, por fim, a ação. É o passo prático que mostra que a fé é real e que permite que o resultado finalmente apareça no mundo físico. E agora, para a gente amarrar todas essas pontas, vamos reforçar a ideia central que conecta o começo, o meio e o fim de toda essa jornada. A grande mensagem é sobre continuidade e sustento. A mesma fonte que planta a visão lá no início, no deserto, é a que dá a força para atravessar a jornada inteira. Quem planta a semente é quem garante que ela vai ter tudo o que precisa para crescer, desde o deserto da aprovação até o trono da realização. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, a uma reflexão. O que será que está aí, adormecido, esperando para ser despertado? Qual é esse potencial, esse sonho, essa realidade, que talvez só precise de uma gota do orvalho da fé
para começar a nascer. Fica aí a reflexão.